Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, sua TV Nova Nordeste. É um prazer ter a sua companhia, a sua audiência. Certa vez um garotinho chegou para o pai que estava atarefado fazendo uma limpeza em um daqueles quartinhos que guardamos as bugigangas no final da casa, aquele que fica escondidinho, onde ficam as quinquilharias e as tralhas, e ele queria ajudar o pai. E o pai disse: filho, vamos, eu vou deixar você fazer parte desse trabalho comigo. Entra ali no quartinho, do lado direito tem uma máquina de datilografia, eu gostaria que você trouxesse e colocasse naquele canto. E o garoto foi embora buscar a máquina de datilografia. E se demorou muito, e o pai limpando, e depois de quase 10 minutos, o pai curioso disse: eu vou olhar o que esse menino está fazendo, né? Menino, trancado em um quarto, alguma coisa estava acontecendo. E quando chegou lá, o menino tinha levantado caixa, afastado máquina, puxava tudo que existia dentro, mas não sabia o que era uma máquina de datilografia. E aí o pai pegou e foi mostrar àquela criança que aquelas teclas que parecia um prenúncio do que seria um computador, na verdade era uma máquina de datilografia. E ele disse: veja como funciona, olha, esse teclado foi transportado para o teclado do computador. Aí ele fez: pai, teclado de computador? É aquele teclado que hoje você usa no seu tablet, que é virtual. Antes existiu também um físico. E o pai começou a compreender que na cabeça de uma criança com pouca idade, algumas coisas não faziam mais sentido. Teclado de computador realmente é muito usado ainda nas empresas, mas dentro de casa começou a ficar obsoleto. Aquilo que foi formado para ser um computador pessoal, hoje não tem mais essa serventia. O mundo mudou, o mundo evoluiu. E coisas como cachete, trinchante, jarra, quartinha, não faz mais parte do vocabulário. Tudo tem sumido. Até o tão famoso telefone está se tornando palavra obsoleta. A palavra da moda é smartphone. A palavra da moda, já caindo de moda, é o celular. E para falar sobre coisas desse tipo, a gente tem dois convidados especiais aqui comigo. Edinho Moreira, meu amigo Edinho Moreira, jornalista, empresário, que vive diante da tecnologia, né? Mostra isso todos os dias. E a gente vai comentar sobre isso. Edinho, seja bem-vindo mais uma vez ao programa e bom dia. Bom dia, eu fico feliz pelo convite, estar aqui, onde uma área do qual eu gosto bastante. Eu utilizo muito essas ferramentas porque, como você mesmo falou, mesmo tendo nascido no analógico, né, fomos convertidos para o mundo digital. Diferente de que os nativos, né, essa nova geração que já foi migrada, não, já nasceu dentro desse mundo virtual. Então, para ele é muito mais fácil e, consequentemente, a gente que trabalha com comunicação, né, não pode deixar de acompanhar essas novas tendências, essas novas tecnologias. E quanta mudança. E um especialista da área também é o José Bezerra, né, o Bezerra da empresa BZ Informática. E eu conheço o Bezerra, a gente tem uma amizade já de muito tempo, principalmente porque eu também já tive empresa de informática. E a gente tinha uma empresa que ficava no mesmo prédio. Eu tinha curso de informática no primeiro andar e ele tinha loja de equipamentos e suprimentos no andar térreo. E hoje é uma das melhores empresas de informática da cidade de Caruaru, em todo esse agreste. Cuida com muito carinho de manutenção de impressoras e plotters. Então é uma pessoa especialista. Eu sei do que ele sabe, do que vai falar aqui hoje. Então seja bom dia, Bezerra, bem-vindo. Bom dia, Rasmael. Bom dia, ouvintes da TV. A área de informática ela mudou muito no decorrer desses anos. Na época em que nós iniciamos, até os dias de hoje, podemos dizer que houve uma mudança tecnológica gigantesca. A época em que eu iniciei trabalhando com MSX, que hoje é artigo de museu, CP500, CP300, equipamentos que hoje não servem para nada. A gente
Eu lembro que na época quando eu comecei, um sistema operacional, a gente trabalhava com um disquete. O sistema no disquete e os dados em outro. Então, passei por isso também. Então, a mudança é tremenda. E gradativamente nós tivemos que nos adaptar às novas realidades. E hoje estamos prestando serviço já há longos anos, mais de 25 anos no mercado, prestando serviço de assistência técnica à população. Muito bem, então a gente vai ver uma matéria rapidinho falando sobre esse assunto e depois a gente volta aqui para tentar tirar suas dúvidas, esclarecer ou, quem sabe, complicar ainda mais sua vida. A introdução dos computadores pessoais mudou o mundo nos últimos anos. As transformações causadas por essas máquinas foram tão rápidas que muitos dos hábitos que tínhamos há pouco tempo já não fazem sentido algum para crianças com pouca idade. Tente explicar para alguém nascido nos anos 2000 o que é uma fita cassete. Ou então pergunte para elas quanto tempo passam online. Uma pergunta que só faz sentido para quem nasceu em uma época que não havia internet e que pode soar como perguntar: quanto tempo você permanece usando a energia elétrica da sua casa? Esse conflito de gerações acontece também no ambiente de trabalho, que mudou muito com a chegada dos PCs. O trabalho que antes era feito por vários equipamentos com funções distintas acabou concentrado em apenas uma máquina, menor e mais prática. No entanto, por mais que possam parecer apenas peças de museu, aparelhos como fax ou carimbo ainda existem e a passos largos são substituídos por programas que executam o mesmo trabalho, mas de forma muito veloz. Conheça alguns deles. A máquina de escrever. Mesmo que você nunca tenha visto uma, deve saber como se parece. Primeiro, eram todas mecânicas. Depois, surgiram as eletrônicas. O mimeógrafo. Máquinas de fotocópias eram caras. Por isso, quando alguém precisava copiar algo, era necessário usar um mimeógrafo, uma máquina complicada, que com a ajuda de um estêncil e álcool, fazia cópias. Telex. O telex era um sistema internacional de comunicação escrita que transmitia textos produzidos a longas distâncias. Parecido com uma máquina de escrever, o telex usava uma rede de circuitos similar às redes de telefonia. E a linguagem do sistema funcionava baseada em código Morse. Desnecessário dizer que com a internet e o e-mail, o telex perdeu a função. Fax. Ainda usado por muitas empresas, mas considerado uma tecnologia defasada. O fax transmite em um aparelho telefônico a cópia de um documento. Lista telefônica. Antes, um catálogo presente em qualquer casa e guia fundamental para a vida. Encontrar uma pizzaria ou um telefone de uma pessoa eram feitos assim, página após página. A lista telefônica perdeu completamente o propósito depois das ferramentas de busca online. Disquetes gigantes. Aqui poderíamos falar de qualquer mídia, mas os disquetes gigantes são os mais exóticos. Os mais antigos, de 1971, tinham 20 cm por 20 cm e guardavam 80 KB, o equivalente a apenas uma foto com baixa qualidade. Em 1993, os disquetes mais modernos guardavam 5,75 MB, o equivalente a 3 fotos em alta qualidade ou um MP3 de uns 5 minutinhos. Hoje, cartões microSD e pendrives guardam facilmente mais de 30 GB, além de serem muito menores. A verdade é que a contribuição da tecnologia moderna para a produtividade de cada trabalhador é quase 5 vezes maior hoje do que era na década de 1970. Basta a internet sumir e ficamos loucos, desesperados, ficando assim escravos da tecnologia. Que viagem a gente fez agora, né? Bastante. A gente sonhou um pouquinho. Em 1947, final da Segunda Guerra Mundial, surgiu o ENIAC, né, que foi o computador que foi montado na sede do Mercado Comum Europeu em Bruxelas. Tinha 3 andares, cerca de 12 mil válvulas e funcionava 12 horas até que uma válvula queimasse. Dá pra gente reproduzir isso hoje para a juventude atual? É difícil, né? É interessante que, só para você ter ideia, na década de 80, eu morei no Paraná, em Maringá, uma cidade do interior, onde
a empresa do qual eu trabalhei tinha uma sala refrigerada, o pessoal andava de branco, feito um laboratório. Era a central de CPD. A CPD. Né? CPD. Algo que... CPD, Central de Processamento de Dados. Que não era para todo mundo não ter acesso àquilo ali. Realmente, acho que 2, 3, 4 ar-condicionados, porque as máquinas eram grandes, esquentava muito, né? E as pessoas entravam de branco como se realmente fosse um laboratório intocável, né? Então, já foi uma revolução. Uma coisa assim fantástica. Fiz datilografia, né? Quem não passou por um curso de datilografia, fiz Telex. Eu trabalhei também, trabalhei no Bradesco com Telex. Passando as mensagens. Então, tipo assim, toda essa evolução tecnológica a gente acompanhou, né? Ô, Bezerra, eu vi que você, lá na sua empresa, mexe com plotters, que hoje em dia é uma tendência em todo canto, todo mundo imprime com essas impressoras. Mas eu queria falar de uma impressora. Eu tenho uma impressora Epson, que antigamente a gente comprava um cartucho que custava 40, 50 reais. Hoje a gente tem um buquê que fica já fora, já vem da própria, que você compra um tubo de tinta a 10 reais, 4 tubos 40 reais, o preço de um cartucho, e eu gasto isso às vezes em um ano. Quer dizer, o custo-benefício é outro, né? É outro, com certeza. Nós pegamos o credenciamento da Epson alguns anos atrás. A Epson se tornou pioneira no desenvolvimento da tecnologia de ecotanque, que é essa que você tratou, onde você tem o local onde abastece a tinta e a máquina trabalha sem ser necessário a substituição do cartucho, economizando muito para quem trabalha muito com equipamento, quem precisa imprimir, a economia é incomparável. Tanto é que você mesmo relatou, compra um tubinho de tinta, passa um ano para gastar. Isso imprimindo muito, viu? Imprimindo muito. Porque aqui na TV a gente movimenta a impressão o tempo inteiro, senão ficava 2 anos. E os plotters vieram para revolucionar, né? Os plotters vinil, sublimático, que hoje praticamente tudo que se faz na confecção é através de sublimação. Então você vê grandes estampas, a moda mudando totalmente, assim, em questões de semanas, e deve-se a essa tecnologia de sublimação. Como é que a gente consegue sobreviver no convívio com os nossos filhos hoje em dia? Guarda o que você ia falar e guarda essa pergunta que a gente responde daqui a pouquinho, após o intervalo.